de termos essa paz. A paz que excede todo entendimento. E é uma arma muito grande que nos pertence, né? Eu acredito que é uma arma de defesa, né? Onde a gente vai utilizar dessa arma no momento que as nossas almas estiver sendo combatidas, né? Circunstâncias, adversidade, preocupação em relação à vida, aquilo que Deus tem falado para você, através da palavra, através como pessoa, né? As perseguições do dia a dia. Como cristão, a gente já é perseguido só pelo fato de a gente carregar esse nome excelente, o nome mais excelente do que os anjos, que está acima de todas as coisas. Então, só pelo fato de a gente ser a igreja do Senhor e carregar esse nome que contém todo o poder e toda a autoridade, então a gente vai ser perseguido pelo fato de a gente ter esse nome, de a gente ser a igreja do Senhor, de a gente possuir esse nome. Porque esse nome, assim como esse nome teve crédito nos céus, no passado, teve crédito, fez sinais, maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias aconteceu através da pessoa que carregava esse nome. Então, o poder desse nome ele não foi tirado, né? Pelo contrário, o poder desse nome foi estabelecido nos céus para todo sempre. Porque a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Então foi estabelecida essa palavra. E uma vez que eu e você tomamos posse dessa palavra, desse nome, então assim como ele foi perseguido, assim também nós seremos perseguidos. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver a vida piedosa vão sofrer perseguições. O que é uma vida piedosa? Uma vida segundo Deus, né? Procurar desenvolver ou viver essa vida santa, essa natureza que ela foi colocada no nosso coração. Nós temos a mesma natureza do Pai, nós somos filhos, temos a mesma paternidade e carregamos esse nome, né? Como herdeiros do céu, como uma herança nossa, nos pertence pelo fato de a gente ser herdeiro, não pertence, esse nome não pertence a gente por um privilégio, por obras, né? Pelas nossas obras, pelos nossos recursos, por nós mesmos. Nós não temos esse direito, mas por aquilo que ele conquistou, por aquilo que Jesus conquistou, esse nome foi estabelecido, essa palavra foi estabelecida, e uma vez que a gente fez de Jesus Senhor e Salvador, então como herdeiro, como filho, nós temos também esse privilégio, esse direito de carregar esse nome. E pelo fato de a gente carregar esse nome, a gente também, assim como ele foi perseguido, nós também vamos ser perseguidos, né? E nós precisamos de ter essa consciência. E no meio dessas perseguições que veio de encontro a Jesus e também continua vindo de encontro a Jesus, quem representa Jesus hoje é a igreja, somos nós, o corpo de Cristo. E de vez em quando nós somos combatidos, né? O inimigo vem das nossas almas e vem nos confrontar. Assim como foi com ele. Mas assim como ele andou, nós precisamos aprender com ele e trazer para a nossa vida que fé hoje, e a gente sabe que fé é uma vida, né? Fé é uma vida. Não só um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, não. A fé é uma vida que se estende até enquanto você estiver nessa terra. Nós precisamos todos os dias andar em fé, porque fé é um estilo de vida, fé se aprende a andar, né? É uma carreira que nós temos aqui para cumprir. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós precisamos exercer essa fé que já foi dada aos santos. E quantos creem que nós precisamos exercer a fé no nome de Jesus, né? O nome de Jesus nos pertence. E nós precisamos exercer, crescer em fé através do conhecimento, do poder que existe nesse nome. Esse nome é pleno, esse nome é completo. E se nós aprendermos a exercer a fé nesse nome, você já tem a fé, a capacidade de crer no nome de Jesus, que foi dado. E se a gente exercer esse poder e essa autoridade diante desse tempo que foi colocado diante de Deus para que a gente viva uma vida longa, e a Bíblia diz que é uma vida longa, e diz que é de paz. Deus
tenha uma vida longa, cheia de paz, de gozo, de alegria, né? Isso não quer dizer também que a gente não vai ser perseguido, porque é importante a gente saber disso, né? Que é possível, no meio das perseguições, a gente manter a nossa paz, manter a nossa alegria. É possível, porque isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com aqueles que seguiam ele, aconteceu, né? No meio das perseguições tinha paz, no meio das perseguições tinha alegria, no meio das perseguições tinha livramento, no meio das perseguições tinha socorro, no meio das perseguições tinha auxílio, ajuda. E o nosso Deus é o mesmo. Amém? E nós precisamos entender isso. Então nessa noite nós vamos colocar base na nossa oração, fundamento na nossa oração. Eu acredito que nós vamos ter período de oração, né? 1, 2 ou 3, digamos assim, tópico de oração. Mas antes disso nós vamos fundamentar a nossa fé para que a nossa oração não esteja fundamentada nas nossas emoções, né? Porque eu acredito que você veio aqui, talvez você veio nessa noite. Eu com certeza, vou falar da minha pessoa. Eu não vim com vontade, com o meu sentimento pedindo para orar. Eu vim baseado na palavra. Se você veio aqui, o teu sentimento aguçado, pedindo para você orar, com vontade, sentindo vontade de orar, glória a Deus, né? Mas eu mesmo nessa noite, eu só vim aqui para orar, porque a minha fé está fundamentada naquilo que a palavra diz, porque a fé não é um sentimento, né? A fé é firme fundamento. A fé é um fundamento, é uma certeza daquilo que a palavra de Deus diz, e a Bíblia diz que a fé tem uma ação. Então eu vim nisso, baseado na palavra. Não é bom nós andarmos no nosso sentimento, porque o sentimento a qualquer momento pode passar, mas a fé ela permanece no nosso coração. E o lugar da fé é no coração, é no homem interior, é no espírito. O lugar da fé atuar e operar não é no sentimento, não é no arrepio, não é no choro, não é na visão, não é no tato, não é no paladar. O lugar da fé operar é no espírito, é no coração, é na certeza lá no nosso coração. Esse é o ambiente da fé. Se a gente procurar se mover em fé por aquilo que está por fora, naquilo que a gente está sentindo ou naquilo que a gente está vendo, então a nossa fé não está fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós vamos fundamentar nessa noite a nossa fé na palavra e nós vamos se mover. Amém? Você pode aí crer assim? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente dar início. Aliás, já temos início, mas para a gente dar continuidade ao nosso culto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, no livro de Mateus, e eu estou falando em base, em fundamento, então nós vamos colocar os nossos pés lá. Quantos vieram sentindo vontade de orar? Não precisa você levantar a mão, você só vai identificar, né? Rapaz, eu estava em casa, eu senti vontade. Tudo bem, não tem problema, né? Mas vai haver um dia, ou dias virão, né? Dias virão que você não vai sentir vontade de vir aí. Você vai vir pelo sentimento, ou você vai vir por aquilo que nós vamos falar agora. Eu vou dar um conselho por aquilo que a Bíblia diz, né? Simplesmente, eu não vou dizer assim, eu vou dar, não. Fazer o que Paulo disse. Aquilo que eu recebi, eu vos passei. Estou dando aquilo que eu recebi. Então, aquilo que eu recebi da parte do Senhor, simplesmente estou sendo aquele correio, né? Recebi aqui, daqui vou passar. Então, nada é meu, né? Nada é seu e nada é meu, né? As coisas, tudo deve ser para a sua glória e para o seu louvor. Então, se eu recebi, é porque eu não tinha. Se eu recebi, é porque eu não tinha. Se eu não tinha, é porque alguém me deu. Jesus me deu o conhecimento da sua palavra. Lhe deu o conhecimento da palavra. Então, Mateus 26, o versículo 43, certo? Não, me perdoe, 40.
certo? Mateus 26, 40. A gente vai ler esse texto para a gente se mover na palavra. Então, como eu estou dizendo, acabei de falar, eu agora vou concluir dentro desse texto. Quando sabe que Jesus estava dentro de uma situação muito complicada, né? Difícil, e ele dá continuidade. A situação que Jesus estava aqui não era uma situação fácil, né? E a gente pensa que todos os momentos que Jesus passou foi fácil. Não foi fácil. Nenhum momento da vida de Jesus foi fácil, né? Porque a missão não era fácil, então nenhum momento da vida dele foi fácil. Então esse momento da vida de Jesus aqui não foi fácil, foi um momento muito difícil para ele. Mas ele venceu. Ele conseguiu vencer. Mas ele estabeleceu um princípio aqui, né? Vamos lá, 40. 26, 40, diz assim: e voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora podestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne? Muito bem. A nossa estrutura, né? A nossa estrutura humana, Jesus estava falando de uma coisa que ele provou, né? Jesus, quando falava de uma coisa, a gente não, né? A gente fala de uma coisa, eu queria que os irmãos olhassem para cá. A gente, quando fala de uma coisa, ou quando prega alguma coisa com uma pessoa, prega, ensina, ou qualquer coisa assim, muitas vezes a gente está pregando, está ensinando, está falando. Eu ouvi um pastor daqui mesmo falando isso, né? Pastor, amigo meu, pastor João, ali do Ministério de Betel, né? Ele falou uma coisa e sempre quando as pessoas falam, eu fico sempre atento, né? Tem coisa que as pessoas falam pelo fato de não estar maduro ainda, eu não vou me escandalizar, simplesmente eu separo aqui porque eu entendo que nós estamos crescendo. Seja como ministro do Evangelho, seja como cristão, seja como crente, nós estamos aqui, nós estamos crescendo. Aquele que ignorar isso aqui está ignorando a Bíblia. Se a gente ignorar que nós estamos crescendo, nós estamos ignorando a palavra. Não estamos fazendo caso, estamos desprezando a palavra. Então eu, como crente, como cristão, eu estou crescendo, estou na fase de crescimento. Você, como cristão, está na fase de crescimento. Eu, como queira chamar, pastor, ministro, seja o que for, servo do Senhor, qualquer coisa assim, também estou crescendo, né? E dentro disso, a gente fala alguma coisa, às vezes, não uma doutrina errada, né? Dizendo que Jesus nem é Senhor, nem é Salvador, que Jesus não veio cá. Esse Espírito não é de Deus, a gente não deve ouvir. Mas como eu estava dizendo, às vezes as pessoas falam alguma coisa, às vezes pelo fato de ser ministro ou crente, e a gente tem que usar do amor de Deus também, da sabedoria, e aquilo que vem diante dos nossos ouvidos, a gente saber separar. Isso aqui eu vou absorver, que é bom para mim. Isso aqui eu não vou absorver, porque não é bom, mas também não vou desprezar a pessoa. Simplesmente estou julgando aqui a profecia, algo que ele falou, eu retenho o que é bom, isso aqui que não dá agora eu vou separar. Mas, portanto, eu entendo que essa pessoa é um cristão, né? É um servo, é uma pessoa de Deus, e eu devo considerar tal dessa forma. Você entende dessa forma? Sim? Desse jeito? Então, quando ele falou naquele dia, e ele disse assim para mim, que o problema de Jesus, o problema nosso é porque muitas vezes a gente fala e muitas vezes a gente faz carreira para viver, praticar aquilo que a gente falou, pregou e ensinou. E Jesus, ele já era pleno, tudo que ele falava ele já estava vivendo, ele já era perfeito nisso. Você entende? Assim, dessa forma? Jesus era a plenitude de Deus, a perfeição de Deus era Jesus, era a expressa imagem de Deus aqui na terra, ou seja, o quadro pintado de Deus era Jesus, né? As pessoas lá do passado só via Deus como Deus tirando flecha, foto, né? Aquele flash da mata, aqueles flash, mas verdadeiramente aquelas pessoas não via Deus como deveriam ver. E Jesus veio e mostrou como Deus era o fato de verdade, né? Ensinando e especialmente vivendo
a forma como filho de Deus. A gente vê nesse texto aqui, como eu estou dizendo, o nosso problema é esse, que a gente fala e faz carreira para viver. Quando ensina, fala para alguma pessoa da palavra, a gente, meu Deus do céu, será que eu estou vivendo realmente isso? A gente faz carreira para a gente fazer uma massa, né? Fazer a massa de acordo com aquilo que a gente está podendo subir, né? Porque se fazer muita massa, na proporção que você não está podendo levantar a sua casa, então você vai correr uma carreira fadigada e cansada. Entendeu? Mas se você fazer a massa na proporção daquilo que você, na proporção da tua maturidade, você vai conseguir colocar os tijolos lá, devagarzinho, você vai construir essa casa e ela não vai cair, né? Porque uma construção, a gente está no culto de oração, né? E oração faz parte da construção, na edificação da casa. E se você não construir a sua vida espiritual, a sua casa espiritual em Deus, na rocha que é Jesus, e se não tiver esse princípio de oração, não tiver sendo vivenciado na minha vida, e quando eu falo na vida, eu não estou falando só na questão de culto, é viver uma vida voltada para aquilo ali, assim como eu. Não dá para mim passar a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite sem me alimentar, né? Não dá, porque a minha estrutura física ela vai pedir, né? Ela vai ficar comprometida. Então, da mesma forma, nossa estrutura espiritual ela vai ficar comprometida se a gente não colocar esse alimento, né? Esse alimento, essa vitamina no nosso sangue. Essa vitamina do nosso sangue, oração, ela, que é a palavra que nos ensina acerca de oração, nós não vamos ter uma boa construção. E Jesus, nesse texto, Jesus estava para enfrentar um obstáculo muito grande. A última fase da missão, da carreira dele, dava para ser agora desencadeada depois desse tempo de comunhão com Deus, no Getsemane, né? Comunhão com Deus, oração. E Jesus falou uma coisa bem interessante, a carne, na verdade, ela é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você sabia que o seu espírito, pelo que Jesus está dizendo aqui, o seu espírito, o meu espírito, ele está pronto? Tem muitas pessoas que usam desse versículo, desse texto, para ele justificar um pecado, uma queda, né? Um deslize. Ele disse, irmão, eu caí porque a carne é fraca. Mas você sabia que essa justificativa, ela não tem fundamento, não tem base na palavra? Porque a palavra de Deus está dizendo, Jesus está dizendo, na verdade, o Espírito, ele está pronto. Porque a Bíblia diz que nós não somos um ser carnal, nós somos um ser espiritual. Amém. Nós não somos uma estrutura física, nós somos uma estrutura espiritual. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então as pessoas que estão vendo nesse patamar, estão com essa visão está distorcida, essa doutrina do diabo. E há muitos anos, quando eu entrei no meio evangélico e no meio cristão, até hoje, eu ainda escuto só os meus ouvidos, de vez em quando, irmão, é porque a carne é fraca, né? O espírito, mas a carne é fraca. Eu caí porque a carne. Não, mas você não é uma carne, você não é uma estrutura óssea, de carne e sangue. Você é um ser espiritual, você é um homem espiritual, eu sou um homem espiritual. Nessa dimensão, né? É nessa dimensão que nós somos cobrados. É nessa dimensão que nós vamos ser cobrados e julgados. É nessa dimensão que nós temos que agir. Não é na dimensão da carne, da estrutura física, é na dimensão espiritual que nós temos que agir e que nós somos cobrados como um homem espiritual. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então a sua estrutura física óssea, humana, ela permanece intacta, na mesma condição, do mesmo jeito, né? Até a sua identidade natural
paterno, da paternidade terrena. Mas, na verdade, você e eu somos um ser espiritual. Nós temos, como eu falei, uma semana dessa aqui, 15 dias, eu acredito. Nós temos tanto uma paternidade aqui biológica, né? Que a Bíblia não nega isso, mas nós temos uma identidade espiritual, uma identidade divina. Nós somos filhos de Deus. Lá. E é aqui que onde começa todas as coisas, e é daqui que a gente se move. É no homem espiritual, é no mundo do espírito que a gente se move. A gente não se move pelo físico, a gente se move pelo espírito. E Jesus, Deus, através de Jesus, a perfeição de Deus, a expressa imagem de Deus, Deus, Jesus, é Deus falando conosco, e Ele está dizendo para você e para mim. E a partir de hoje você vai ignorar, você vai passar, quando sabe o que é corretivo? Vai passar um corretivo na sua agenda, e se até aqui a gente estava ouvindo essa versão de o Espírito, irmão, eu caí porque, eu fiz porque a carne é fraca, aí você vai corrigir, não. Eu fiz porque eu não atentei, negligenciei, como princípio da palavra, mas na verdade eu estava pronto. Na verdade, eu já fui colocado nesse mundo, na verdade eu já fui formado, pronto. Um exemplo, você acha que essa caixa de som, ela saiu do fabricante lá, pronta para o uso, ou ela saiu para quando chegar aqui a gente dá um jeitinho ainda? Não, ela saiu pronta. Ela já saiu pronta para o uso. Simplesmente eu só vou seguir, eu vou seguir o manual de instrução, mas ela já veio pronta para o uso. Já veio pronta. Esse equipamento aqui já veio tudo pronto para o uso. Tudo pronto para o uso. Simplesmente eu vou usar ser racional, como a Bíblia diz, nós somos um ser racional, e eu vou. É preciso uma pessoa me dizer que eu preciso de colocar isso aqui para funcionar? Não, eu como ser racional, eu entendo que eu tenho que colocar, se isso aqui não está funcionando, e eu vejo isso aqui solto, eu entendo, não está funcionando, é porque essa caixa já veio pronta, e não estão utilizando do modo certo, tem que ligar a tomada ali, aí ela vai funcionar, está entendendo? Assim também, Deus, Ele já nos preparou, já nos fez pronto para viver essa vida a qual Jesus viveu, uma vida cristã. Então, se a gente dizer, eu não sei como orar, eu não sei orar, como orar, eu não sei, eu não estou pronto para, não, isso é aqui, a nossa mente, a nossa carne, que é a mente, ainda que ela não está renovada pela palavra, ela está querendo me enganar, te enganar. Satanás diz isso aqui, a mente não renovada, a alma, a carne, para que a gente se mova por ela. Mas uma vez que o conhecimento da palavra chega, aí a gente agora renova a mente e vai se mover o quê? Por aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz para mim e para você que nós, Deus, através de Jesus, hoje, passando para nós fresquinho. Eu digo uma coisa para você, para a glória e para o louvor do Espírito Santo. Eu, até hoje, não estou dizendo que não tem, mas até hoje, agora, eu nunca ouvi essa mensagem desse texto, dessa forma que eu estou ouvindo hoje. E se você disser, onde foi que você pegou isso? Eu peguei um cantinho. Graças a Deus, eu usei a fé, dei um passo aqui, e o Espírito Santo está trazendo, soprando as Escrituras e trazendo por inspiração e nos mostrando a luz verdadeiramente da palavra. Porque se o Espírito não vir e não mostrar a luz na tua casa e na minha casa, isso aqui vai ficar só letra e conhecimento teológico que vai matar, e você vai morrer, vai ser sepultado e acabou. Porque conhecimento teológico sem a dependência do Espírito Santo vai morrer. É por isso que aquele povo religioso, quando Jesus chegou, tinha um povo que ele conhecia tudo. Você sabia que os escribas, ele lavava as mãos, purificava a mão, a roupa,
a pena que eles escreviam a lei, quando mudava, eles iam lá, eram os escribas que faziam isso, o zelo e o cuidado que eles tinham com a letra. E quando Jesus chegou, reprovou. Jesus disse: se as suas obras não exceder aos escribas e os fariseus, e além da letra, e além do conhecimento, o que é isso para a prática? Entendeu? Então Jesus lidou com pessoas, meu irmão, que Jesus lidou com pessoas que sabia de cima para baixo, de baixo para cima, acerca da palavra, mas eles não eram praticantes. Toda a diferença estava aí. Conheciam, mas não praticavam. E Jesus foi lá e falou para os seus seguidores. Quem é seguidor de Jesus aqui? Ele disse: se as obras de vocês, se a vida de vocês não exceder aos escribas e os fariseus, nada feito. Entendeu? Porque a letra, na verdade, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. Então nós estamos aqui nessa noite, e eu não digo não só nessa noite, nessa terra. Eu vou além agora. Nessa noite não, nós estamos aqui nessa terra, é para exceder as letras, os escribas e os fariseus. É para a gente respirar, é para a gente resplandecer, é para a gente manifestar a glória de Deus que já está dentro do meu coração e do seu coração. Porque se a minha vida aqui nessa terra não estiver, e a tua vida não estiver voltada para isso, é melhor até a gente viver a nossa vida cristã. Porque foi o que Jesus disse: seja o sal da terra e seja a luz do mundo. Então nós temos essa responsabilidade. E se a gente dizer a carne é fraca, não, agora o negócio vai mudar. Agora, a partir dessa pregação, nós vamos dizer o seguinte: não, que conversa é essa, rapaz? A carne é fraca, mas o Espírito, na verdade, está pronto. Eu já saí da fabricação pronta. Não, está faltando um botão, acho que não está faltando nada, está faltando só a gente ligar. Mas você já vê, o fabricante, ele não errou em nada. Ele fez tudo certinho. Espírito novo, pessoa nova, conhecimento da palavra. Estamos reconciliados com Deus. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto, o Espírito está pronto. É o que ele está dizendo aqui. Você está pronto. Simplesmente a gente só está jogando um lixo, algumas coisas que Satanás, durante a semana, ou durante aquele dia, ou um dia antes, que ele fica lançando na nossa mente, dizendo muitas vezes que não está pronto, que a gente não está 100% diante de Deus, e nós estamos 100% diante de Deus. 100%, a obra foi perfeita. Estamos prontos para entrar no mundo do Espírito, combater o bom combate da fé. Se for para usar esse termo, se quiser usar esse termo, pode usar esse termo, mas ele será amarrado, na verdade, quando em Apocalipse, né? Para que a igreja, no milênio, né? No milênio, a igreja reine com Cristo 1000 anos, aí Deus vai enviar só um anjo. Deus não vai ocupar dois, porque é prejuízo andar duas pessoas, um só pode fazer. Se um só pode fazer, para que 2 anos para amarrar Satanás? Um só prazo. Entendeu? E às vezes a gente faz uma analogia, né, dos demônios, como se Satanás fosse o Coca-Cola do deserto. E Satanás não é o Coca-Cola do deserto. Já falei desde a semana passada. Fui para um culto ali e Deus trouxe no meu coração. Tem gente que até hoje agarrou Satanás pelo pescoço e está brigando com ele, querendo matar e vencer ele. Não vai conseguir nunca vencer, né? Porque Jesus já venceu ele. Simplesmente ele diz: gente, por que ele está agindo? É porque tem um tempo, pela lei tem um tempo determinado. E quando o tempo dele chegar, né? Quando o arrendamento que Deus passou para Adão e Adão passou para ele, chegar esse tempo, aí Deus vai mandar um anjo.
Não vai nem perder tempo para mandar dois. Mas só um. E a Bíblia não diz que é um anjo que tem a patente maior, nem simplesmente é um anjo. Com a corrente, amarra Satanás e Satanás é posto lá por 1000 anos. E depois é solto para enganar as nações. Você já pensou que povo ruim? Eu não estou falando aqui da dispensação do milênio, mas eu abri só esse paralelo aqui. Depois a gente volta para outra questão da oração e que a gente está pronto. Deus está mostrando para nós que nós estamos prontos para orar, para ficar livre, sem condenação, livre. Não ficar orando amarrado. Já viu para ficar orando, né? Já chegou diante da autoridade e você ficava aí, né? Aí ajeita, e aquele negócio, senhor, bom dia, porque aquela coisa amarrada é toda tinta e Deus não quer que a gente chegue diante dele assim. Reverência, respeito a ele, né? E porque hoje também é um dia da gente combater as trevas, e a gente não vai combater as trevas com aquele negócio acanhado. A gente vai combater as trevas de uma forma ousada, atrevida. Entendeu? Como um cão, como um cachorro. Se precisar dar um grito dele, dê um grito como um cachorro. Aí e Deus vai pegar o anjo, e o anjo vai com a corrente e amarra Satanás e ele fica lá por 1000 anos. Enquanto a igreja vai reinar na terra por 1000 anos. Isso é a dispensação lá do milênio, né? E depois que esse povo goza, você já pensou? Tem um grupo que vai gozar de um milênio, de uma parte lá do milênio, com Cristo, e depois com Cristo, com Jesus, gozando na terra, e depois Satanás é solto, ainda vem dando esse povo aí. A classe de gente ruim ainda vai ser enganada. E você pode dizer, mas como é que pode um negócio desse? É a bondade de Deus, dando uma oportunidade. E esse povo não é igreja. Esse povo é aquele povo que vai se converter, ou que vai se manter firme na grande tribulação. Porque a igreja vai estar com o corpo glorificado, com o corpo perfeito, igual de Jesus, atravessando a parede. Quando você atravessar a parede, pode dar uma carreira, mas não bate não. Porque senão você vai abrir a cabeça aí e arriscar de morrer, não agora, mas quando você receber o corpo glorificado, aí você vai ter esse privilégio de atravessar a parede, assim como Jesus fez isso quando os discípulos estavam com medo. Mas o que Deus quer mostrar para nós, que nós já estamos prontos. O Espírito, a sua pessoa está pronta. Vai entrar diante de Deus agora com toda a liberdade, com toda ousadia, com toda tranquilidade, sem medo. E você será ouvido. Porque o Espírito, na verdade, está pronto. Eu queria que você fosse agora para o livro de Romanos, certo? 8. Perdão. Todo mundo abriu? Romanos 8. Amém. Glória a Deus. Todo mundo conhece esse versículo, né? Glória a Deus. Mas a nossa mente tem que estar convencida dele. Se a nossa mente não estiver convencida desse versículo, nós vamos ficar diante de Deus privado e vamos ficar diante das situações também privado de reagir. Ele diz assim: agora pois já nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia está dizendo que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando sabem que Jesus, ele disse assim, né? Paulo diz 3:13 de Gálatas, né? Que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né?
Então Jesus, ele se fez maldito. Jesus nos substituiu, né? O que chamamos a doutrina da substituição, né? Jesus nos substituiu. Ele se fez pecado por nós, ele se fez condenado por nós, ele assumiu o nosso lugar, e por fato de Jesus ter assumido a nossa culpa, pelo fato de Jesus ter assumido a nossa posição de pecador, por isso a Bíblia está dizendo que não existe mais condenação para aqueles que estão nele. Amém. Porque a própria lei não encontrou, a própria lei não encontrou em Jesus. A própria lei não encontrou em Jesus uma sentença, né, para manter Jesus morto, separado, condenado. Jesus ficou morto e separado de Deus pelo tempo. Mas a vida dele, o espírito dele, a pessoa dele em si, não tinha nada que o levasse à condenação. Mas ele foi condenado e foi julgado por nossa causa, pelo mundo. Ele se entregou. Então, por esse fato, ele morreu e se separou de Deus. Mas a justiça em si não encontrou nada, absolutamente nada dele. Por isso que teve que soltá-lo. As cadeias do inferno teve que soltar ele, porque na pessoa dele não existia absolutamente nada que o acusasse. Por isso que o ladrão da cruz disse: nós estamos aqui por motivo justo. Nós estamos aqui porque a gente fez algo. Mas este justo, ele não fez absolutamente nada. Nós sim, mas ele não. Então os homens reconheceram isso. Em Atos também, a Bíblia diz que houve um reconhecimento. Deus reconheceu isso. Vamos lá, Atos capítulo 2. E você vai ver que nele, que em Jesus, você não está condenado, nós não estamos condenados, porque nele existia uma perfeição. Ele não pecou, né? Ele simplesmente nos substituiu. E é por isso que você estando nele, você está isento. Não existe mais culpa, não existe condenação. Você está perfeito, você está livre diante de Deus. Amém. Atos capítulo 2 e o versículo 20 em diante. Certo? Atos 2 e o versículo 20 em diante. O discurso de Pedro, né? Pedro aqui está justificando aquele barulho, certo? Aquele barulho, naquele mover, barulho não, perdão. Aquele mover do Espírito trouxe uma perplexidade, um espanto para aquele povo, certo? Trouxe um espanto para aquele povo, aquele mover do Espírito. Quantos creem que Jesus, ele não orava em outras línguas? Jesus, ele não orava em outras línguas. Jesus não falava em outras línguas. Línguas que eu estou dizendo, línguas, batismo com o Espírito Santo, né? Línguas que o Espírito Santo nos concede hoje. Esse tipo de oração, Jesus não desfrutou, porque Jesus era o próprio Deus e Jesus nasceu na lei. Jesus não nasceu na graça, no Novo Testamento. Jesus nasceu na lei. Então Jesus não orou em outras línguas. Oração em outras línguas é um privilégio da igreja hoje. Desde Atos 2, a igreja tem esse privilégio de receber o batismo com o Espírito Santo e desfrutar da oração em outras línguas, que é a comunhão. Na oração é a comunhão perfeita, é a oração perfeita, é o teu Espírito, é o meu Espírito, é o Espírito Santo, perdão, é o Espírito Santo através do teu Espírito, do meu Espírito aperfeiçoado, orando a perfeita vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos negligenciando ou não estamos fazendo uso desse benefício.
A oração em outras línguas. E Pedro aqui estava justificando, mostrando com base na palavra o que tinha acontecido. Ele disse, e a gente vai ler isso, Pedro estava justificando. Você sabia que tinha um povo ali, de várias nações, de vários povos, e eles estavam ouvindo os discípulos, os apóstolos, adorando a Deus em espírito e em verdade, cantando e orando em línguas, e aquelas pessoas estavam ouvindo na sua própria língua paterna. Isso é um mover, dons do Espírito operando. É como se tivesse pessoas aqui, 1, 2, 3, 4 pessoas, um espanhol, um australiano que é branco, né? Um judeu e um italiano, digamos assim, né? 4 pessoas de nações diferentes, de povos diferentes. E o pessoal aqui em Atos, orando em outras línguas, e essa aqui entendendo na sua língua paterna, na sua língua italiana, na sua língua paterna, esse aqui entendendo da forma judeu, esse aqui entendendo da forma australiana, e essa aqui entendendo da forma, eu falei, espanhol. Olha só que mover estava acontecendo. E quando eles viram isso, eles ficaram abestalhados, perplexos. Ele disse, o que é isso? Que esse povo estão como se tivesse embriagado, com sintomas de embriaguez, e nós estamos ouvindo eles adorando a Deus, mas na nossa própria língua paterna. Você sabia que Deus ele quer esses moveres no nosso meio? E às vezes a gente pensa, a nossa alma pensa, Satanás coloca na nossa alma e nós não estamos prontos. Mas Jesus disse hoje, o Espírito está pronto para dar a palavra. Irmãos, nós estamos prontos para ficar embriagados aqui. Nós estamos prontos para falar em línguas o tempo que a gente quiser. Nós estamos prontos, Satanás não comanda, mas quem dá o comando agora somos nós. É a gente que comanda. Eu falei aqui domingo aqui. Eu disse aqui domingo. Eu servia a um Deus que tinha olho e não via, tinha nariz e não cheirava, tinha pé e não andava, tinha mão, não apalpava, tinha boca e não falava, tinha ouvido e não ouvia. Eu servia a deuses. E tinha vezes que eu comprava 7 velas de 7 dias, cada uma dessa grossura. E dos meus 10 anos de idade até os 33, foi a minha doutrina. Foi a minha vida. Era isso. E eu era fiel. Quando ele falava, eu quero 7 velas, eu comprava 7 velas, cada uma de uma cor. E era fiel, acendia tudinho. Mas sabe que eu não tinha resultado? O resultado que eu queria, eu não tinha. Sabe por quê? Porque eles tinham a boca mas não falavam. Tinha nariz, mas não cheiravam. Tinha olho e não via. Tinha ouvido, porém não ouvia. Em relação às coisas de Deus. Aleluia. Porque se eu disser que demônio não ouve, eu estou mentindo. Porque Satanás tem intelecto, tem vontade, tem desejo. Eu estou dizendo em relação a Deus, eu não entendi nada. Nada. E pessoas que Satanás entende a vida, ele não entende nada. Ele pode saber da letra, das histórias. Mas em relação a Deus, o Espírito Santo, ele não sabe de nada. Absolutamente nada. O que Deus está fazendo na tua vida, ele não sabe de nada. Nada, absolutamente nada. Que o que Deus está fazendo na sua vida e a tua vida, que é do Espírito, Satanás não tem liberdade de ir em ambiente de Deus porque aqui ele vai. Como é que ele está dizendo para você o que ele está fazendo? E Deus está dizendo, eu estou me casar com ele, ele não está sabendo de nada. O que eu estou fazendo no Espírito e ao culto. E nós precisamos receber no nosso coração. Creia naquilo que a palavra de Deus diz. Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada da minha vida, da minha pessoa, do Espírito, daquilo que Deus está fazendo em relação a mim. Ele não sabe de nada. Absolutamente nada. Ele simplesmente tem uns flash. O que é flash? Estou com a igreja,
pastorear, claro que ele sabe disso. Tem que evangelizar, claro que ele sabe disso. Tem uma família, claro que ele sabe disso. Tem filhos, claro que ele sabe disso. Tem um carro, claro que ele sabe disso. Agora, em relação, meu irmão, por trás do camarim, no espírito, aquilo que Deus está fazendo, em relação a essa igreja, em relação à minha vida, à tua vida, ele não sabe. Amém. Como é que ele está dizendo que sabe? Que ele não sabe. E vai ser igual à ressurreição. Vai ser igual à ressurreição. Você sabia? É igual à ressurreição. Igualzinho à ressurreição. Não estou dizendo que vai haver uma ressurreição. Mas como? Sabe? Prendeu, matou, sepultou, botou pedra, tudo direitinho. Aí me diga uma coisa, ele estava sabendo que era o que ia acontecer lá? Ele estava sabendo que aquela pedra ia sair daquele canto, e aquele homem, aquele corpo, totalmente frio, 3 dias. A gente anda de cabisbaixo porque a gente não buscou se aprofundar na ressurreição de Cristo. Porque a nossa vitória é na ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estávamos fritos. Nós andamos de cabisbaixo e ficamos com essa pequenez, sabe? Com essa atitude miserável de se aproveitar de um Deus e de um Pai tão lindo que te amou e que te ama tanto, tem prazer quando você faz, Pai, em nome de Jesus. E a gente fica com essa timidez, com esse medo, porque a gente não tem conhecimento. Não estamos profundo acerca da ressurreição. Naquilo que Deus, porque a nossa vitória é na ressurreição de Jesus. 3 dias, um corpo frio. Vai pouco melhor. Bota a mão numa pessoa que ele faleceu faleceu no começo de uma noite, 6 e 7 horas da noite. Ele passa a noite dormindo lá em Ó. No outro dia vai pegar ele para trocar de roupa, que eu já fiz isso. Recentemente eu fiz isso com meu pai que me criou. Pegar no braço aquilo duro. Para se mover você tem que pegar frio, o sangue vai embora. Vai lá, pega lá, para você ver. Imagina uma pessoa 3 dias. Diga lá. E lá por trás das cortinas. Rapaz, eu vou dizer algo aqui que está no meu coração. No inferno, você já imaginou uma coisa? No inferno, o rei das trevas decretou luto, comando. Eu acredito assim. Você já viu na televisão aquelas gangue, quadrilha de pessoas, quando eles assaltam, um plano ou uma missão dá certo, é aquele encontro, e eles, bebida, mulher, farra, metralhadora, né? Tudo lá, pousante, a noite todinha, uma noite, 2 noites, 3, eu não sei até quando eles aguentam, festejando aquilo que foi o êxito que eles tiveram. Eu acredito que lá no inferno foi assim. Foi dada uma ordem, Satanás deu uma ordem. Agora é só festa. Agora é só carrega. Agora é só comemorar, porque a situação foi resolvida. E lá no céu, Deus deu outro comando. Pode comemorar, pode jubilar, pode se alegrar. Ele sabia o que era que estava por trás das cortinas? Não sabia. Mas quem foi que prevaleceu? Foi o rei da carne ou o rei do espírito? O rei do espírito. Por isso que a Bíblia diz: não se mova pela carne, se mova pelo espírito. Porque o espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca, não serve para nada. Satanás, ele se moveu pela carne. Satanás, ele se moveu pelo espírito ou se moveu pela carne? Satanás se moveu
matou, eu vou matar, vou paralisar. Se eu paralisar o corpo dele, pronto, eu paraliso aqui, mato ele, acabou a conversa. E Deus se movendo pelo Espírito, Jesus se movendo pelo Espírito, e Satanás se movendo pela carne. Quem foi que prevaleceu? Foi o Espírito ou foi a carne? Foi o Espírito. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós vamos se mover pelo Espírito ou nós vamos se mover pela carne? Se mover pelo Espírito é se mover pelo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não se mova pela carne, se mova pelo Espírito. Atos 2:20, agora a gente vai ler. Para fechar o que a gente falou. Diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, em que vem o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você fez isso já? Pedro está falando de algo do futuro, né? Que iria acontecer. Está falando alguma profecia do profeta Joel, e ele está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aconteceu já isso com você? Você já invocou o nome do Senhor? Você já foi salvo? Você já está salvo? Ou você vai ser salvo? Não, eu sou salvo. Eu sou salvo em Cristo. Você é salvo em Cristo. Nós já estamos salvos. A nossa salvação vai ser consumada. Eu tenho o selo do Espírito. Você já tem o selo do Espírito Santo? Você já tem um selo aí. Você é uma carta de Deus. Você é uma carta de Deus. Você tem que mostrar para Satanás que você é a carta de Deus aqui na terra. Precisamos de mostrar para as trevas que nós não estamos aqui fazendo culto de oração para se lamentar. Nós estamos aqui juntos para orar, não para se lamentar. Em primeiro lugar, antes da oração, a gente metralha ele, metralha ele, se fortalece e depois a gente ora. Nós não estamos aqui em um culto de oração para se lamentar. Nós estamos aqui em um culto de oração para se mover pelo Espírito, porque ele está pronto. E mostrar para as trevas que nós entendemos da palavra, nós temos a palavra, e a carne não vai prevalecer. O Espírito vai prevalecer. Amém. O problema de nós cristãos é porque a gente quer se mover pela carne. Mas nós somos um ser espiritual. Nós estamos prontos para a batalha. E como eu disse antes, se quiser usar o termo, quando precisar de Satanás, eu te amarro, pode usar esse termo. Mas amarrado mesmo vai ser lá no dia que Deus vai mandar amarrar ele. Simplesmente a gente usa a palavra, manda ele embora, quando precisar ele se afasta, se ausenta. Amém? Vamos lá, versículo 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado, aquilo que eu estava falando, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Entre vós, por intermédio deles, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio, precedência de Deus, vós que o mataste, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele disse Davi: diante de mim vi sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja o quê? Veja a corrupção. Fizeste-me conhecer
os caminhos da vida. Encher-se-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isto, referindo-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou o quê? Corrupção. Entendeu? Esse texto falando sobre Pedro justificando acerca da ressurreição de Cristo, e ele fez um paralelo e mostrou acerca de Davi, né? Que Davi tinha sido colocado lá, mas até hoje a sua sepultura ainda estava lá. Existe. E o seu corpo tinha passado por apodrefação, como é o nome? Certo? Apodrefação, é isso? O corpo tinha passado por isso. O corpo de Davi. Mas porém o corpo de Cristo, não. Porém Jesus, não teve como a morte o deter, como a morte o prender. Porque era santo e perfeito de Deus. Não tinha como. E Pedro falando sobre isso aqui, acerca da ressurreição, e falou sobre isso. Entendeu? Então nós podemos ver por esse texto também, né, comprovando, mostrando que Jesus foi aprovado, provado e aprovado por Deus. Então a nossa fé cristã, baseada naquilo que Jesus falou, naquilo que a Bíblia diz, nós estamos em um ambiente seguro. Nós estamos caminhando em um lugar seguro. Quer andando naquilo que a Bíblia diz, andando naquilo que Jesus ensinou e que Ele deixou para nós. Então, como a gente estava falando, andar na carne é prejuízo, mas andar no Espírito é certo. Satanás, ele saiu do céu e Jesus disse que ele cogita das coisas dos homens. Então, das coisas de Deus, não. Ele anda nos 5 sentidos, na carne. E nós precisamos andar no Espírito, andar na palavra, porque nós já estamos prontos. Porque nós estamos nele. Jesus, quando foi ressuscitado, ele foi ressuscitado prontinho. Ressuscitou. Perfeito. Pronto, pagou tudo. E nós estamos nele. Então nós precisamos andar assim. Não andar da forma carnal, mas andar da forma espiritual, andando para a palavra, olhando para a palavra. Certo? E nós vamos orar. O nosso espírito está o quê? Pronto, né? Estamos prontos, sim ou não? Sim. Estamos prontos. Pela palavra nós estamos prontos. Glória a Deus. Veja em João 20, 19. O último texto para que a gente ore. Certo? E vamos dividir o tempo de oração. E nós vamos ver aqui duas coisas distintas uma da outra, né? A gente vai ver esse texto e vamos comparar. Um a gente leu, que foi o texto de Atos, certo? A gente leu o texto de Atos e lemos o texto de Atos e agora nós vamos ler o texto de João e a gente vai fazer um comparativo. Vamos comparar os dois textos e eu e você vamos escolher qual o texto que nós vamos se mover. Se a gente vai se mover segundo um texto ou se a gente vai se mover segundo outro texto. E você já ouviu hoje, nós já ouvimos que nós estamos prontos, porque nós estamos nele. Diz assim: ao cair da tarde, capítulo 20 de João, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse: Pai seja convosco. E disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegrasse, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai vos enviou, também vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre ele e disse: Recebeu o Espírito Santo. Se alguma coisa perdoares os pecados, lhes são perdoados. E se tiveres retidos, serão retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele. Quando veio Jesus, disseram então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs do lado do meio e disse: Paz seja convosco. Paz seja convosco. Isso aí. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na aqui do lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste? Crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, bem, então a gente viu 2 textos, né? A gente viu o texto de Atos, Pedro se movendo e aquele povo lá se movendo em espírito, e a gente viu esse texto aqui de Tomé. Tomé se movendo pela carne, se movendo como um homem natural. E Jesus foi aqui e reprovou aquela atitude de Tomé. Então hoje nós não estamos isentos da incredulidade. A incredulidade todo dia bate na minha porta, né? O sentimento de medo bate na minha porta, a dúvida bate na minha porta, e a dúvida também bate na sua porta todos os dias. Só tem uma forma de combater o medo, e só tem uma forma de combater a dúvida: é se movendo em fé, se movendo naquilo que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus disse hoje que o seu espírito, na verdade, está pronto, o meu espírito está pronto, a palavra de Deus nos dá legalidade para isso, não existe nenhuma condenação mais, estamos livres diante de Deus. Então nós vamos se mover pela carne ou nós vamos se mover pelo Espírito? Nós vamos se mover pela carne ou pelo Espírito? Eu vou me mover pelo Espírito, certo? Eu vou me mover pelo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca, certo? E nós vamos ter um tempo agora, e nós vamos orar, edificando a nossa fé santíssima. Judas, livro de Judas, só tem um capítulo, né? Livro de Judas, só tem um capítulo no livro de Judas. Livro de Judas tem um capítulo só, é Judas 1:20. Certo? Glória a Deus. Eu acredito que a pregação talvez tenha sido estendida um pouco, mas nós estava precisando de se lavar pela palavra, ouvir aquelas verdades da palavra, para que a gente fique livre diante do Senhor, sem peso, para que a gente agora ore. Judas 1:20, né? Ele diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, né? Edificai-vos a vossa fé santíssima. A fé que Deus nos deu é a fé
para andar na sua palavra, né? A fé segundo Deus, a fé que crê nas Escrituras, a fé que acredita na Bíblia, a fé que anda na palavra, a fé que acredita em santidade, a fé que acredita em ressurreição, a fé que acredita em batismo com o Espírito Santo, a fé que acredita em obras da carne, fruto do Espírito, a fé que acredita em igreja, a fé que acredita na integridade da palavra, a fé que acredita em juízo eterno, a fé que acredita em santificação. Então a fé que foi dada para nós é uma fé santíssima, né? Se a gente usar da fé e haver impureza, então vai ser um bloqueio para a nossa fé. Um exemplo, a pessoa está com sentimento de inveja e pede um objeto a Deus, mas o sentimento que está nela é um sentimento de inveja. Ela vai ser, aquele pedido de oração vai ser respondido? Não, porque a fé santa, santíssima, né, está poluída, ela está com o sentimento errado, sentimento de inveja, que é uma coisa para mostrar para as pessoas. E a fé é santíssima, é uma coisa pura, é uma coisa limpa. Fé santa, amém? Então, edificar a fé santíssima, se fortalecer. Edificar quer dizer construir, edificar quer dizer recarregar, orando no Espírito Santo. Então, como eu falei no início, nós vamos agora, nesse momento, termos um tempo orando no Espírito Santo. E agora, se a gente dizer que o Espírito não está pronto, nós estamos mentindo. Não. O Espírito está pronto. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem concede as línguas. Atos 2,4. O Espírito Santo concede as línguas. Ele libera as línguas. Mas ele usa nossas cordas vocais. O Espírito Santo ele está impedido. Muitas vezes o Espírito Santo está impedido de fazer coisas, porque ele faz através de você, através da igreja. Nós temos o templo, o santuário, a morada do Espírito. Ele se move através de mim, através de você. O Espírito Santo ele não vai além de um passo meu. Ele só vai até onde eu vou. Aonde eu vou, o Espírito Santo vai. Sabia? Quando você chega num lugar, o Espírito Santo chega. Você coloca a mão sobre uma pessoa, o Espírito Santo está te usando para colocar a mão. Você ora por uma pessoa, o Espírito Santo está te conduzindo em oração. Mas quantos creem que oração em outras línguas edifica a nossa fé? Paulo disse que edifica. Se eu queria que todos vocês orassem em outras línguas, Paulo disse, eu queria que todos vós orassem. Eu oro mais do que todos vocês, Paulo disse. Paulo disse, eu tenho uma vida de oração em outras línguas que excede a vida de todos vocês juntos. A vida de todos vocês juntos, orando. A minha oração em línguas excede a isso. Irmão, se Paulo tinha uma vida que orava em outras línguas, e ele teve um sucesso, e ele cumpriu a sua carreira, por favor, nós não vamos ignorar a Bíblia e a vida do apóstolo. Às vezes nós estamos, abatidos, cabisbaixo, a nossa fé lá embaixo, porque nós estamos se movendo, não com o Espírito, porque o Espírito está pronto. Estamos se movendo aqui, por favor. Irmão, quando eu não tiver palavras diante de Deus, irmãos, eu não tenho mais palavras, irmão. O Espírito Santo nunca vai faltar palavra. Irmão, se você orar 1 hora, 2 horas, 3 horas em línguas, e será que vai faltar, irmãos? Não vai faltar palavra, é o Espírito Santo. O próprio Deus falando a Deus as tuas necessidades. Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa no momento. O Espírito está pronto. Vamos orar em línguas um pouco? Da tua forma, do teu jeito. Mas vamos orar em línguas. E depois nós vamos voltar para outro tempo de oração. Eu vou orar em línguas. De joelhos sentado, eu não sei. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou orar em línguas, certo? Se concentra. Deixa o Espírito Santo edificar a tua fé. Em línguas. Não é em mente. É em línguas. Certo? A direção é essa.